Olá, pessoal. No final do último mês, nós nos despedimos de um pensador de grande importância para a filosofia, para a educação e para a humanidade, Edgar Morin, que faleceu no dia 29 de maio aos 104 anos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma obra fundamental de Edgar Morin, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Esse trabalho foi escrito por ele em 1999 a convite da Unesco e vai muito além de ser apenas um currículo escolar. O objetivo dele ali é estabelecer um imperativo absoluto de repensar não só a educação global para esse milênio, mas pensar o próprio milênio, pensar a própria humanidade como um todo. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário um link fixado ali para que todos tenham acesso a essa obra de forma integral que está disponível online. E, sem mais delongas, vamos falar do que ela trata. Olha, essa obra, ela faz um diagnóstico dos problemas estruturais que estão enraizados na forma como a humanidade constrói e transmite o conhecimento. É uma reflexão indispensável para que a gente entenda as bases da nossa própria sobrevivência e convivência no mundo, que está cada vez mais interconectado. Vamos seguir aqui um roteiro para a gente poder ter uma certa organização. Eu vou passar pelos seguintes tópicos. Em primeiro lugar, nós vamos falar aqui sobre a introdução do pensamento complexo. Depois, nós vamos passar ali para o conhecimento pertinente. Em seguida, para a condição humana. Depois passaremos para as incertezas e compreensão mútua e, por fim, a ética do gênero humano. Então, a gente organizando dessa forma, a gente consegue passar aí por todos os 7 saberes que estão ligados aí nesses tópicos. Então, vamos começar pela introdução ao pensamento complexo, que é o grande fundamento da filosofia de Edgar Morin. E é exatamente aqui, segundo ele, nós identificamos a crise central na educação moderna. O modelo educacional clássico, ele sempre nos ensinou ali a moda de Descartes, a separar, compartimentar, isolar as áreas de estudo. O problema é que isso, ele cria saberes que estão desunidos e dificulta muito a nossa percepção de como os problemas globais estão de fato interligados. Veja aí a pandemia, ela serviu de lição para a gente nesse sentido, né? O antídoto que Edgar Morin propõe para isso é o pensamento complexo. E é interessante notar que a própria raiz etimológica da palavra complexidade vem do latim complexus, que significa literalmente aquilo que é tecido junto, ou seja, complexo é algo que está ligado, conectado. Então, o pensamento complexo, ele exige que os domínios do conhecimento não fiquem isolados em caixas rígidas, mas que esses conhecimentos eles se entrelacem e a importância de se olhar para o todo. Bom, nós temos aqui um contraste fundamental, né? De um lado existe essa educação que a gente conhece, que é fragmentada, que pega realidades que são multidisciplinares e que corta essa realidade ali em pedaços que simplesmente não se comunicam. A gente tem cada vez especialização de saberes e as pessoas não têm conexão com outros conhecimentos. Isso acaba obscurecendo o quadro geral da humanidade. Do outro lado, a proposta de Edgar Morin é de uma educação complexa, ou seja, ele propõe um ensino que valorize o contexto e a multidimensionalidade. É o entendimento de que as dimensões econômicas, social, biológica, histórica, todas essas dimensões do ser humano estariam ali em constante e inevitável interação. E é assim que funciona. Então, avançando para o segundo tópico, nós vamos falar sobre o conhecimento e sua pertinência. Agora, nós abordaremos exatamente o que a gente chama de saberes 1 e 2, que tratam dos princípios rigorosos para que o conhecimento seja realmente útil à sociedade. O primeiro saber, ele lida com o que Edgar Morin chama de cegueiras do conhecimento, ou seja, o erro, a ilusão. Para ele, o conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Isso é ilusão. Todas as percepções, elas são, ao mesmo tempo, traduções
e reconstruções. A gente fala que tradução até é uma espécie de traição, né? O que isso quer dizer na prática? Que o conhecimento humano, ele não reflete o mundo de maneira perfeita. Ele sempre vai ter ali uma interpretação do mundo. Toda percepção é uma tradução que o nosso cérebro faz a partir de estímulos sensoriais e que depois é reconstruída pela nossa mente. Então, cada um olha o mundo do seu ponto de vista. Consequentemente, o nosso conhecimento está sempre susceptível ao erro, influenciado pela nossa cultura, pelas nossas emoções, pelos nossos medos. Então, educar para o futuro requer ensinar essa nossa vulnerabilidade mental e reconhecer isso. E isso nos conecta de forma muito natural ao segundo saber, que se apoia na reflexão clássica de Pascal. Pascal, aquele filósofo matemático, né, que vai abordar, vai trazer uma ideia de que o conhecimento, ele, para não ser falho, ele tem que ser pertinente. O princípio de Pascal, ele afirma que é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo. Mas também não é possível conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes. Então veja bem, partes e todo estão interligadas. O contexto global e holístico seria então um pré-requisito absoluto para conhecer os detalhes menores. Como exemplo, aqui a gente poderia citar, olha, nós não podemos conhecer plenamente a queda vertiginosa da Bolsa de Valores sem antes compreender até isso, gente, a psicologia humana, a história econômica, a geopolítica que está envolvida. Então, está tudo interligado. A gente precisa desse conhecimento. E, já passando para o terceiro tópico, nós vamos falar sobre a condição humana e a identidade terrena, que engloba o saber 3 e 4. Então, nós vamos falar da nossa existência biológica, vivendo dentro ali de limites planetários, que não é só meu, não é só seu, são limites compartilhados. O terceiro saber, ele vai tratar da urgência de ensinar a condição humana. A humanidade, ela possui uma identidade complexa, ou seja, uma verdadeira, que ele fala de unidualidade. Nós trazemos dentro de nós polos que parecem opostos, mas que coexistem dentro de nós. Então, essa que é a complexidade humana. Nós somos feitos de matéria cósmica, nós somos feitos de biologia básica, mas nós construímos estruturas culturais e psíquicas extremamente avançadas. Nós somos homo sapiens, pautados pela racionalidade, e ao mesmo tempo nós somos homo demens, que somos seres movidos por emoções extremas, mitos, por uma criatividade sem limites. Entender a condição humana significa abraçar todas essas facetas ao mesmo tempo, né? Essa complexidade humana. Diante de toda essa complexidade, surge uma indagação central que foi formulada por Edgar Morin. Como que os cidadãos do novo milênio podem ter acesso às informações sobre o mundo e de que forma eles podem articular essas informações de forma global? Essa pergunta seria ali uma ponte para o quarto saber. Por quê? Compreender a nossa natureza exige aceitar que, apesar de toda a diversidade, nós compartilhamos um único destino ecológico. A resposta a essa indagação, ela vai ter como ponto culminante o conceito de terra-pátria. O quarto saber elabora como a globalização, impulsionada desde as grandes navegações do século XVI, vai entrelaçar ali os destinos de todos os povos. O nosso planeta, ele deixou de ser apenas um cenário geográfico. Ele é uma pátria em perigo. É um lar comum de seres interdependentes, igualmente vulneráveis e aí submetidos a ameaças globais, sejam elas econômicas ou até mesmo nucleares. Veja aí, sempre que estoura uma nova guerra, todo mundo já fica preocupado, né? Não existe uma guerra lá isolada, a gente já fica preocupado com a influência em nós. Agora, passando para o outro tópico, nós vamos falar sobre as incertezas e a compreensão mútua, que traz o saber 5 e o saber 6. O foco passa a ser o desafio de navegar numa realidade fragmentada e imprevisível. O quinto saber, ele estabelece a obrigação de nós enfrentarmos as incertezas.
Edgar Morin, ele ancora essa ideia na sabedoria da Grécia Antiga, citando Eurípides. Os deuses criam-nos muitas surpresas. O esperado não se cumpre e ao inesperado um Deus abre caminho. Essa mensagem, ela reforça que a história humana jamais foi uma linha reta. Da queda de grandes impérios ao surgimento de tecnologias revolucionárias, o nosso futuro, ele sempre foi e sempre continuará sendo uma aventura desconhecida, né? Imprevisível. Uma consequência direta dessa imprevisibilidade é o que Edgar Morin define como ecologia da ação. É como um efeito em cadeia, né? Assim que uma ação é iniciada, ela entra numa rede que é complexa, a palavra complexa de novo, uma rede complexa de interações sociais e ambientais e frequentemente foge do controle, de intenção de quem a criou. Olha, por exemplo, vamos lá, a energia nuclear, o avião, que hoje são usados para a guerra, para o extermínio, e quem criou tinha esse objetivo, né? Por isso, a gente pode pensar que a educação ela não deve vender a ilusão de um progresso garantido, mas sim preparar a nossa resistência mental, que hoje está muito comum essa palavra, né, resiliência, né, e uma agilidade para adaptar estratégias quando o improvável acontecer. E por falar em adaptar-se à realidade, o sexto saber, ele nos faz exatamente um alerta essencial. É preciso não confundir a comunicação técnica com a compreensão humana. Nós vivemos numa era em que cabos submarinos, satélites conectam ali os continentes num piscar de olhos, né? Rapidamente, qualquer coisa, inclusive esse vídeo aqui, eu estou falando aqui, alguém lá do outro lado do mundo pode estar conectando, tendo acesso, mas paradoxalmente, a incompreensão entre as diferentes culturas, ela só aumenta. A compreensão verdadeira requer o quê? Empatia, o esforço consciente de se colocar no lugar do outro e até sofrer junto, né? Algo que nenhuma tecnologia por si só consegue entregar. Que a gente se colocar no lugar do outro é conectar-se realmente ao outro, não só apenas através da tecnologia. Como a própria obra defende, a compreensão ela é, ao mesmo tempo, meio e fim da comunicação humana. Ela atua como um antídoto indispensável contra o egocentrismo que nos leva a julgar e condenar o que é diferente. E aí a gente vai se ver como humanidade, né? Para nós humanizarmos nossas relações, nós precisamos cultivar um autoexame constante, evitando sempre aquelas condenações prematuras ou dogmáticas, né, etnocêntricas, poderia dizer assim, né, o que nos leva ao nosso último tópico, a ética do gênero humano, que é exatamente o sétimo e último saber, que vai sintetizar aí toda a obra de Edgar Morin. Esse último saber organiza tudo num quadro chamado antropoética. A ideia aqui é que a condição humana tem um caráter ternário. O verdadeiro avanço ético, ele precisa acontecer em três frentes simultâneas, né? Na autonomia do indivíduo, na participação justa desse indivíduo na sociedade e na consciência de que nós pertencemos todos à mesma espécie. A ética, ela só funciona plenamente quando nenhum desses três pilares suprime os outros. Então, eles, de novo, têm que estar conectados. Então, nós podemos ver aí uma dinâmica entre esses dois primeiros pilares, né? O indivíduo e a sociedade. Esses dois pilares, eles formam um ciclo contínuo através da democracia. De um lado, nós temos os cidadãos que estão engajados, que nutrem e regulam instituições democráticas, e do outro nós temos o quê? A sociedade. Uma sociedade que é democrática e tem o dever de educar, de produzir cidadãos livres. É um controle muito mútuo, né? No sentido assim, de um equilíbrio extremamente delicado, que vai nos afastar tanto do caos quanto da servidão. E quando nós conectamos o indivíduo à dimensão da nossa espécie, surge a necessidade vital da cidadania terrestre. Lembra um pouquinho o estoicismo, né? Aquela ideia do cosmopolita, né? A humanidade, ela não é mais só uma categoria biológica. Nós somos uma comunidade unida por riscos globais
que, como eu disse lá atrás, né, são riscos globais que estão iminentes e nós estamos movidos também por um dever ético de proteger a vida em conjunto, garantindo o nosso desenvolvimento, para que a gente respeite também as nossas enormes diversidades. E para fechar essa abordagem de forma reflexiva, a obra ela vai deixar uma pergunta muito interessante, provocadora, né? Essa obra de Mohan. Seremos capazes de civilizar a Terra e fazer com que ela se torne uma verdadeira pátria? Essa interrogação resumiu um enorme desafio da educação atual: superar a fragmentação e lidar com nossos próprios erros, aceitar, inclusive, o próprio caos da história, cultivar a empatia, que é a ideia de colocar-se no lugar do outro, ou seja, a empatia genuína, e não apenas aquelas ideias bonitas. Então, esses são passos urgentes para que a gente possa civilizar o nosso planeta. Então, fica aí esse convite para a gente pensar sobre o nosso potencial real de transformar informações soltas numa verdadeira comunidade de destino. Né? Espero que eu tenha sido claro, eu fiz uma abordagem bem assim resumida da obra, né? Então se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar nos comentários aí que a gente vai tentar esclarecer, talvez até gravar algum outro vídeo aprofundando algum tópico desses aqui que eu relatei nesse vídeo. Até o próximo vídeo.